Isso quebra a frente. Uma nova arma ucraniana que pode transformar as posições russas em um deserto. Uma retribuição sem precedentes começou. O nivelador, uma bomba guiada Kabi, que nivela o ocupante com o chão, 250 kg de ogiva e até 130 km de alcance. A bomba que deixa para trás apenas destruição e já está indo para as mãos das Forças Armadas da Ucrânia. Mas isso é apenas o começo. A Ucrânia está desenvolvendo cerca de 10 novas bombas guiadas, Kaabis, uma vingança severa da qual a Federação Russa não poderá mais se esconder. O pânico no Kremlin cresce a cada dia. Paralelamente, está sendo criada a Freya, um escudo antibalístico que pode mudar as regras do jogo para toda a Europa. Novas armas ucranianas estão saindo dos laboratórios para o campo de batalha. Será este o início do fim da superioridade russa? Sobre tudo isso a seguir. Não percam! Olá, este é o Ucrânia Hoje, eu sou Solomia Dolik e estas são as últimas notícias. Uma nova arma ucraniana que pode mudar o rumo da frente de batalha. As Forças Armadas da Ucrânia já estão adquirindo a bomba guiada niveladora, uma arma destinada a literalmente nivelar as posições do inimigo com o chão. Enquanto os russos aumentam o uso de bombas aéreas guiadas, os desenvolvedores ucranianos preparam sua própria resposta. E agora, o principal. Na Ucrânia, neste exato momento, estão sendo desenvolvidos cerca de 10 outros modelos promissores de armamento aéreo de alta precisão. Sobre isso, informou o chefe do Departamento da Administração Central de Atividade de Inovação das Forças Armadas da Ucrânia, Coronel Vladislav Voloshin. E os números que ele apresentou são realmente impressionantes. A eficiência diária média do uso de bombas aéreas guiadas pelo inimigo em 2025 era de aproximadamente 180 unidades. E agora eles já atingiram a marca de mais de 300 unidades por dia. Consequentemente, temos a tarefa de equilibrar a situação não apenas quantitativamente, mas também qualitativamente, e até mesmo obter vantagem sobre o inimigo. É precisamente para isso que a Ucrânia está desenvolvendo suas próprias bombas aéreas guiadas. Os módulos ucranianos de planejamento e correção permitem transformar bombas aéreas convencionais em armas de alta precisão, e as novas soluções devem permitir atingir alvos até mesmo na profundidade operacional do inimigo. Segundo Voloshin, hoje estão sendo desenvolvidos na Ucrânia cerca de uma dezena de modelos promissores desse tipo de armamento. E aqui há outro ponto extremamente importante. Esses sistemas devem ser significativamente mais baratos do que os análogos ocidentais. Todos os desenvolvimentos nacionais são significativamente mais baratos do que os análogos ocidentais, e isso permitirá aumentar rapidamente a escala de produção. Ou seja, não se trata de exemplares experimentais isolados, mas da possibilidade de produzir em massa armas de alta precisão ucranianas. E agora, diretamente sobre o equalizador. Ela recebeu uma ogiva pesando 250 kg e foi projetada para atingir alvos na retaguarda profunda do inimigo. O alcance de voo é de 10 a 130 km. E isso pode ser fundamentalmente importante em uma guerra, onde a quantidade de munições e a possibilidade de seu uso em massa têm enorme significado. A Força Aérea Ucraniana já realizou centenas de sortidas para testar os mais novos kits de armamento. E agora os desenvolvedores declaram: os produtos passaram pelos testes necessários e confirmaram sua eficácia. Portanto, os produtos já passaram por todos os testes necessários, confirmaram sua eficácia e estão sendo oficialmente adquiridos para fornecimento às Forças Armadas da Ucrânia. As armas ucranianas, que devem ser a resposta ao terror dos Kabi russos, estão passando da fase de desenvolvimento para o fornecimento real às tropas. E são precisamente estes desenvolvimentos que se tornarão a arma que ajudará a mudar as regras do jogo na linha de frente, dos Kabis ucranianos à Freya. A Ucrânia está criando um novo sistema de proteção da Europa contra a balística. Nosso país também está trabalhando para proteger contra as armas mais perigosas do inimigo. E agora, um projeto ainda mais ambicioso. A Ucrânia pode criar a base de um sistema europeu comum de defesa contra mísseis balísticos. Trata-se do projeto ucraniano Freya. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou isso durante uma reunião com embaixadores. Segundo ele, o mundo está entrando em um período em que a ameaça balística só tende a crescer.
A nossa Freya pode tornar-se um sistema comum para a Europa que garantirá uma defesa integrada. Freya será rápida de produzir e testada pela guerra. E este é o ponto-chave. A Ucrânia quer criar um sistema que não exista apenas no papel, mas que seja testado por uma guerra real. O lado ucraniano já declara a capacidade de produzir o próprio míssil e o lançador. Mas para um sistema completo são necessários também radares, sensores e outras tecnologias. E é exatamente aqui que a Ucrânia se une à Europa. Zelensky informou que a coalizão antibalística já inclui 10 estados: Ucrânia, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suíça e Reino Unido. 12 empresas fabricantes também se juntaram à iniciativa. Ou seja, está sendo formada na prática uma aliança tecnológica internacional, na qual os desenvolvimentos de mísseis ucranianos devem ser combinados com radares, sensores e sistemas de controle europeus. E Zelensky enfatiza: Freya não deve substituir os sistemas de defesa antimísseis já existentes, mas, pelo contrário, deve complementá-los e fortalecê-los. Considerando a situação real no mundo, podemos dizer que cada projeto antibalístico é necessário. Nenhum dos que existem atualmente é uma tentativa de expulsar alguém ou substituir algo. Freya complementará significativamente e fortalecerá as capacidades que já existem e as que ainda estão sendo construídas. Portanto, a Ucrânia hoje trabalha em duas frentes ao mesmo tempo, criando armas que permitem atacar o inimigo e sistemas que devem proteger contra seus mísseis mais perigosos. A Ucrânia não está apenas se adaptando a novas ameaças, ela está criando suas próprias tecnologias que podem mudar o equilíbrio de poder no campo de batalha e formar um novo sistema de segurança para toda a Europa. Para os especialistas em mísseis russos, uma nova realidade está começando. A Ucrânia está preparando uma resposta que com certeza não era esperada em Moscou. As forças ucranianas estão alcançando cada vez mais não apenas os próprios sistemas de mísseis, mas também a infraestrutura e os meios com os quais a Rússia realiza ataques contra a Ucrânia. E cada ataque desse tipo força o Kremlin a buscar novas formas de defesa. Mas a principal intriga está em outro lugar. A Ucrânia está trabalhando em suas próprias soluções capazes de reforçar a defesa contra a balística russa. O que está por trás da nova estratégia da Ucrânia? Quais alvos já estão sob ameaça e por que na Rússia podem ter mais um motivo para nervosismo? Contamos a seguir. A caçada começou. A Rússia ataca a Ucrânia com mísseis e agora a Ucrânia começa a eliminar o que os lança. Um dos exemplos mais marcantes é o ataque ao sistema de mísseis de defesa costeira russo Bastion na Crimeia ocupada. É precisamente a partir desses sistemas que os russos lançam os perigosos Onyx contra a Ucrânia e, após a modernização, também os Zircon. As forças navais das Forças Armadas da Ucrânia relataram o ataque às posições de lançamento e ao local de implantação do Bastion. Segundo dados dos militares, o inimigo sofreu perdas significativas em armamento e pessoal. Os resultados finais do ataque ainda estão sendo apurados, mas o próprio fato do impacto tem um significado especial. As forças ucranianas não estão atacando apenas as consequências dos ataques de mísseis russos, mas também a própria infraestrutura que possibilita esses ataques. E é aqui que começa uma verdadeira dor de cabeça para os russos. O Bastion é um sistema escasso e caro, além de ser muito móvel. Ele precisa de cerca de 5 minutos para passar da posição de transporte para a de combate, realizar os disparos e abandonar rapidamente a posição. Ou seja, é literalmente um lançador de mísseis baseado no princípio de chegar, disparar e desaparecer. Só que agora os militares ucranianos estão fazendo com que os russos tenham que desaparecer para sempre. É especialmente importante notar que o Bastion é um dos vetores dos Onyx, que a Rússia usa há muito tempo para ataques contra alvos terrestres na Ucrânia, e os sistemas modernizados receberam a capacidade de lançar também os Zircon. Ou seja, não foi apenas mais um veículo russo que foi atingido. As forças ucranianas alcançaram uma das ferramentas que o Kremlin usa para realizar ataques com mísseis contra cidades ucranianas. E isso pode ser apenas o começo de uma nova lógica de guerra. A Rússia lança mísseis, a Ucrânia busca os lançadores. A Rússia esconde sistemas caros, drones e mísseis ucranianos caçam-nos. E quando a Ucrânia aumenta as suas próprias capacidades de longo alcance, surge um problema completamente diferente para as forças de mísseis russas. Agora, cada lançador pode tornar-se um alvo por si só. A caçada começou, e agora quem terá que se esconder são aqueles que estavam acostumados a atacar a Ucrânia impunemente. E ainda recentemente Zelensky alertou: os militares ucranianos sabem que é preciso destruir os lançadores russos para reduzir os ataques balísticos contra a Ucrânia.
O presidente falou sobre isso durante uma reunião do Conselho de Segurança e Defesa Nacional no início de agosto. Os militares sabem que precisam destruir os lançadores do inimigo, reduzindo assim os ataques à infraestrutura estratégica ucraniana. Eles estão fazendo isso e continuarão a fazer. E aqui está o resultado. Agora, os operadores de mísseis russos precisam levar em conta uma nova realidade. O próprio lançador pode se tornar um alvo. O Kremlin está acostumado a realizar ataques contra a Ucrânia, contando com o fato de que o sistema móvel disparará rapidamente e deixará a posição. Mas se a inteligência ucraniana detectar tal instalação, a situação muda drasticamente para ela. E é exatamente aqui que o aviso de Zelensky ganha um significado especial. Já não se trata apenas de abater mísseis russos no céu. A lógica é outra: encontrar a fonte da ameaça e privar a Rússia da capacidade de lançar o próximo míssil. Depois do Bastion, a questão agora é quantos mais lançadores russos acabarão na mira ucraniana. E agora, uma surpresa que na Rússia poderiam não esperar. A Ucrânia, juntamente com parceiros europeus, está a criar o seu próprio sistema de defesa antimíssil. Se o projeto for realizado conforme o planejado, o Kremlin poderá perder um dos seus principais trunfos: a possibilidade de atacar cidades ucranianas com mísseis balísticos, contando com a escassez de meios de intercepção. Hoje, a defesa contra mísseis balísticos depende em grande parte dos Patriot americanos, mas os seus mísseis interceptores são caros e produzidos lentamente, e a quantidade dessas munições depende de novos fornecimentos. É exatamente nesta questão que a Rússia aposta: desferir um ataque suficientemente massivo para sobrecarregar a defesa ucraniana. Mas se o freia funcionar, essa aritmética russa pode muito rapidamente deixar de fazer sentido. Porque a Ucrânia está a criar o seu próprio interceptor FP7X e uma plataforma de lançamento móvel, e os parceiros europeus estão a adicionar radares, sistemas de orientação, centros de comando e eletrônica. Na prática, o sistema é montado como um kit de construção, para que possa ser ampliado e não fique vinculado a um único fabricante. E é aqui que começa o verdadeiro choque para o Kremlin. Segundo as estimativas divulgadas, um lançamento do FP7X pode custar aproximadamente 5 vezes menos do que um Patriot PAC-3. E isso significa potencialmente uma escala completamente diferente: mais interceptadores, mais capacidades para proteger as cidades ucranianas e menos dependência dos estoques limitados de mísseis americanos. É revelador que mais de 10 estados europeus e 13 parceiros industriais já tenham aderido ao projeto. Ou seja, a Ucrânia está tentando criar não apenas mais um sistema de defesa aérea, mas um sistema completo, cujos componentes serão produzidos simultaneamente em vários países. Para a Rússia, isso significa mais um problema: bloquear apenas um canal de fornecimento ou produção já não será suficiente. Embora, para chegar à interceptação real, ainda haja um longo caminho a percorrer. O interceptador ucraniano já realizou o primeiro voo de teste guiado, e o próximo passo é a integração de todo o sistema e testes contra um alvo balístico. A Firepoint espera chegar a esta etapa até meados de 2027. Mas se isso for bem sucedido, a chantagem balística de Moscou poderá sofrer um duro golpe. A Ucrânia não quer apenas sobreviver aos ataques balísticos russos, mas obter sua própria arma capaz de detê-los. E então, o míssil russo, que durante anos foi considerado uma forma quase garantida de intimidar a Ucrânia, pode enfrentar pela primeira vez um escudo ucraniano criado por conta própria. Enquanto isso, a balística ucraniana já está a caminho e isso pode se tornar mais uma surpresa muito dolorosa para o Kremlin. A empresa Firepoint está finalizando o desenvolvimento de 2 tipos de mísseis balísticos de uma só vez, que, segundo a direção da empresa, podem estar prontos para uso já neste outono. Trata-se do FP7 com um alcance de cerca de 200 km e uma ogiva pesando 150 kg e o FP9 de longo alcance. Este último, de acordo com as características declaradas, poderá transportar até 800 kg de carga útil a uma distância de até 855 km. Ou seja, alvos bem dentro do território russo ficam sob ameaça potencial. O FP7 já está na fase de certificação e passando por testes de lançamento em condições reais de combate. Volodymyr Zelensky também confirmou o cronograma de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, para uma produção em larga escala, é necessária cooperação internacional, uma vez que parte dos componentes é fornecida por países parceiros. Para a Rússia, isso já representa uma ameaça séria. O GUR declara que Moscou considera o programa balístico ucraniano uma ameaça e tenta descobrir a localização de fábricas e laboratórios para impedir que os mísseis entrem em produção em série. Ou seja, o Kremlin já está vendo para onde tudo isso está caminhando. A Ucrânia quer, simultaneamente, destruir os lançadores russos, interceptar a balística russa e criar a sua própria.
E se esses programas atingirem as taxas anunciadas, pode chegar um momento para a Rússia em que seu principal trunfo de mísseis se transforme em um problema muito caro. No Kremlin está se formando o que Putin mais temia. A elite russa está demonstrando cada vez mais rachaduras. O que durante anos foi escondido atrás da fachada da estabilidade do Kremlin, agora está cada vez mais difícil de silenciar. A tensão está aumentando dentro da elite russa e antigos apoiadores do sistema estão começando a falar de forma bem diferente. Estará o regime de Putin se aproximando da fase mais perigosa e o que está acontecendo a portas fechadas no Kremlin? Veja a seguir. A Rússia está desmoronando por dentro. A vertical de poder russa, que durante anos demonstrou uma unidade ostensiva, parece estar apresentando as primeiras rachaduras sérias. E desta vez, quem falou sobre o perigo para o país não foi um opositor nem um especialista ocidental, mas o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, um dos funcionários mais influentes da Rússia. Sobyanin manifestou-se abertamente contra a ideia de colocar a economia russa nos chamados trilhos de guerra. Segundo ele, tais apelos não aproximarão a Rússia da vitória, mas, pelo contrário, podem destruir o país. Matar uma economia normal significa matar o país por completo. E isso soa como um golpe direto em Putin, que exige uma militarização ainda maior. Na véspera, o deputado da Duma estatal, Andrei Kolesnik, apelou para que o país fosse totalmente convertido para uma economia de guerra. Na verdade, duas posições opostas foram expressas dentro do governo russo. Alguns exigem ainda mais guerra, outros alertam que tal curso pode acabar com a própria Rússia. Sobyanin também chamou tais ideias de inúteis e declarou que elas são promovidas por pessoas que não entendem nem a economia moderna, nem os princípios da condução de uma guerra. Para o sistema político russo, onde disputas públicas entre representantes da elite ocorrem extremamente raramente, tal retórica parece bastante incomum. Nesse contexto, a mídia russa discute há vários meses uma possível transição para um modelo de economia de mobilização. Anteriormente, também surgiram relatos sobre possíveis mudanças de pessoal, rumores sobre a discordância de certos altos funcionários com tal curso e discussões sobre o fortalecimento do controle estatal sobre a economia. E embora esses planos não tenham sido confirmados oficialmente, o próprio surgimento de disputas tão agudas indica que, dentro da elite russa, está cada vez mais difícil manter a aparência de total unanimidade. O número de drones lançados em direção a Moscou aumentou drasticamente nos últimos meses. O prefeito de Moscou também não se envergonha de abrir os olhos das pessoas para o poder dos ataques ucranianos. Enquanto a propaganda russa tenta minimizar a escala, Sobyanin admite, na verdade, que a situação está se tornando cada vez mais séria. Além disso, Sobyanin afirma que quase 2/3 de todos os drones que atacam o território russo têm como destino a própria Moscou. O prefeito da capital admite publicamente aquilo sobre o que, até pouco tempo atrás, preferiam falar com muito mais cautela. Os ataques ucranianos de longo alcance estão se tornando sistemáticos e proteger a capital russa está cada vez mais difícil. Nesse contexto, as autoridades de Moscou anunciam o reforço do sistema de defesa contra drones. Segundo Sobyanin, para proteger a cidade, câmeras de vigilância, radares e denúncias de cidadãos são utilizados 24 horas por dia. Ao mesmo tempo, ele não informou sobre as consequências reais dos ataques para Moscou. Enquanto isso, especialistas ucranianos apenas confirmam os medos dos russos. Eles acreditam que não é por acaso que Moscou aposta justamente em mísseis balísticos, já que a defesa aérea ucraniana intercepta mísseis de cruzeiro e drones de ataque de forma muito mais eficaz. Ao mesmo tempo, a resposta a essa ameaça, segundo eles, pode surgir em um futuro próximo. O coronel da reserva das Forças Armadas da Ucrânia, piloto, instrutor e especialista militar Roman Svitan, supõe que, após a aceleração dos trabalhos no complexo de mísseis táticos operacionais ucraniano HRIM, os primeiros resultados poderão aparecer até o final do ano. Segundo ele, um míssil com um alcance de cerca de 500 quilômetros é potencialmente capaz de atingir Moscou. Até o final do ano, creio que os mísseis balísticos ucranianos já deverão aparecer. O HRIM, com um alcance de 500 quilômetros, certamente chegará a Moscou, e isso causará um verdadeiro alvoroço entre os moscovitas. Na opinião do especialista, o surgimento de mísseis balísticos ucranianos próprios pode mudar significativamente o equilíbrio. Se agora a Rússia tenta usar mísseis balísticos como um dos seus principais trunfos, mais tarde ela própria poderá se ver diante da necessidade de se preocupar muito mais seriamente com a defesa da sua própria capital. Svitan também enfatiza que o desenvolvimento de um programa de mísseis próprio deve se tornar uma das principais prioridades da Ucrânia.
Segundo ele, a concentração de recursos em alguns projetos mais importantes é capaz de gerar um efeito muito maior do que a dispersão do financiamento entre um grande número de programas. E se até pouco tempo atrás a liderança russa estava confiante de que a ameaça existia apenas para as cidades ucranianas, agora até mesmo em Moscou reconhecem cada vez mais o aumento do número de ataques ucranianos. E especialistas ucranianos sugerem que, no futuro, a própria arma balística ucraniana, capaz de mudar radicalmente o equilíbrio, poderá ser adicionada aos drones. A geografia dos ataques ucranianos já está se expandindo e o sistema de defesa russo é forçado a reagir a cada vez mais desafios. E se essa tendência continuar, o Kremlin terá que pensar cada vez menos em como atacar a Ucrânia e cada vez mais em como proteger sua própria capital desses ataques. É exatamente aí que a guerra que Putin tentou manter longe de Moscou pode finalmente se tornar uma realidade para os próprios russos. A balística russa sob nova ameaça. A Ucrânia, juntamente com parceiros europeus, está preparando uma solução capaz de mudar as regras do jogo. Os drones ucranianos já estão ultrapassando as fronteiras do país. A produção de defesa está ganhando impulso, e novos acordos com a Europa e os Ilecoaxiera abrem oportunidades em larga escala para a cooperação. Por que está cada vez mais difícil para Moscou conter o desenvolvimento militar industrial ucraniano? E como a Ucrânia está fortalecendo suas posições na arena de defesa europeia? Todos os detalhes a seguir na reportagem. Este é o fim para os mísseis russos. Enquanto o Kremlin continua a assustar a Ucrânia com mísseis balísticos, Kiev prepara uma solução que pode arruinar toda essa estratégia de intimidação da Rússia. A Ucrânia, juntamente com parceiros europeus, está criando seu próprio sistema de defesa antimísseis Freya, um projeto que já é chamado de um dos mais ambiciosos de todo o período da guerra em grande escala. E se tudo correr conforme o planejado, Moscou pode perder sua principal vantagem: a possibilidade de atingir cidades ucranianas com mísseis balísticos impunemente. Hoje, a defesa contra mísseis balísticos depende quase inteiramente dos sistemas americanos Patriot. Mas estes mísseis são extremamente caros, são produzidos lentamente e a sua quantidade depende diretamente de novos fornecimentos dos Estados Unidos. É precisamente devido à escassez de interceptadores que a Rússia ainda conta que conseguirá romper a defesa ucraniana com ataques massivos. Mas, ao que parece, esta aritmética pode deixar de funcionar muito em breve. O novo sistema Freya está a ser construído com base no princípio de um kit de montagem. A Ucrânia está a criar o seu próprio míssil interceptor FP-7X e uma plataforma de lançamento móvel, enquanto os parceiros europeus fornecem radares modernos, sistemas de orientação, postos de comando e eletrônica. O resultado deve ser um sistema que não dependa de um único fabricante e que possa ser rapidamente escalado de acordo com as necessidades da linha de frente. E o mais doloroso para o Kremlin, o preço. Um lançamento do míssil FP-7X pode custar cerca de 5 vezes menos do que um interceptador Patriot PAC-3. Isso significa que a Ucrânia poderá potencialmente produzir muito mais mísseis interceptadores e não será mais forçada a guardá-los apenas para a proteção de Kiev ou de alguns poucos alvos estratégicos. Se o projeto for bem sucedido, os mísseis russos não encontrarão mais apenas baterias isoladas do Patriot, mas sim uma rede de defesa antimíssil ucraniana muito mais densa. É revelador que, enquanto a Rússia continua a se gabar de seus 100 análogos, a Ucrânia está construindo um sistema ao qual mais de 10 estados europeus e 13 parceiros industriais já aderiram. Na verdade, não se trata apenas de criar mais um sistema de defesa aérea, mas de formar uma nova arquitetura europeia de defesa antimísseis, onde componentes críticos serão produzidos simultaneamente em vários países. E isso significa que o Kremlin já não poderá contar com o fato de que basta bloquear os fornecimentos de uma única direção. Na verdade, para o funcionamento pleno, ainda é preciso passar pela etapa mais difícil. O míssil ucraniano já realizou o primeiro voo de teste guiado, mas pela frente ainda há a integração de todos os componentes do sistema e a primeira interceptação real de um alvo balístico. A empresa Firepoint espera alcançar isso já em meados de 2027. Se isso acontecer, a Rússia corre o risco de perder uma das ferramentas mais perigosas de pressão sobre a Ucrânia, a chantagem balística, que o Kremlin considerou durante anos uma arma quase infalível. E, ao que parece, as tecnologias militares ucranianas já estão indo muito além das fronteiras da própria Ucrânia. Enquanto o Kremlin sonha em destruir a produção ucraniana com mísseis e drones, os países europeus, pelo contrário, estão começando a transferir os desenvolvimentos de defesa ucranianos para seus próprios territórios, para que nem mesmo os ataques massivos da Rússia possam impedir sua produção. É exatamente esse o passo que a Lituânia está preparando.
No âmbito do acordo bilateral Drone Deal, Vilnius planeja localizar a produção de drones ucranianos em seu território. Não se trata apenas da compra de produtos acabados, mas da fabricação completa de drones ucranianos utilizando tecnologias ucranianas e investimentos conjuntos dos dois estados. Para o Kremlin, esta é uma notícia muito desagradável. Se antes a Rússia podia esperar que, ao atacar as empresas ucranianas, conseguiria desacelerar a produção de drones, agora essa lógica começa a ruir. O complexo militar industrial ucraniano está, na verdade, ultrapassando as fronteiras do país e tornando-se gradualmente parte da indústria de defesa europeia. Na Lituânia, espera-se não apenas produzir drones ucranianos mais rapidamente, mas também envolver os seus próprios engenheiros, integrar tecnologias ucranianas e aumentar as capacidades de produção. Além disso, várias empresas de defesa ucranianas já receberam permissão para iniciar atividades no país e os fabricantes de drones ucranianos estão testando ativamente seus novos desenvolvimentos em campos de treinamento lituanos. O complexo militar e industrial ucraniano está se integrando cada vez mais profundamente ao sistema de defesa europeu e americano. E isso significa que as oportunidades para o Kremlin interromper o fornecimento estão se tornando cada vez menores. O presidente Volodymyr Zelensky declarou isso diretamente, informando que a Ucrânia está expandindo significativamente a produção conjunta de armamento ocidental. O trabalho continua para localizar na Ucrânia os tipos de armamento ocidental de que precisamos. Haverá uma expansão significativa desta área. Por enquanto, sem detalhes, mas agradeço aos parceiros na Europa pela disposição de apoiar nossa resiliência a longo prazo, justamente através da localização e de produções de defesa conjuntas. Na verdade, trata-se de uma mudança de longo prazo nas regras do jogo. Se antes a Ucrânia esperava principalmente por equipamentos prontos dos parceiros, agora cada vez mais armamentos modernos podem ser produzidos diretamente na Ucrânia ou em cooperação com empresas europeias. E isso significa entregas mais rápidas, maiores volumes de produção e uma dependência significativamente menor de decisões políticas ou de uma logística internacional complexa. Não menos importante continua sendo a área de defesa antiaérea. Segundo Zelensky, a Ucrânia continua em negociações ativas com os Estados Unidos e aliados europeus sobre novos pacotes de apoio. Estamos trabalhando com o lado americano e com parceiros na Europa para obter os pacotes de apoio necessários para a Ucrânia. Não é fácil, mas contamos que o resultado virá. Mísseis para a defesa aérea são necessários em nossos lançadores e não em depósitos em algum lugar longe das ameaças reais. Além disso, após as últimas negociações nos ICCIUA, as partes já concordaram com novos formatos de cooperação entre empresas de defesa ucranianas e americanas. Os detalhes ainda não foram divulgados, no entanto, em Kiev dizem abertamente: essa interação deve fortalecer significativamente o exército ucraniano. E se adicionarmos a isso as novas produções europeias, projetos conjuntos com drones e o desenvolvimento da nossa própria defesa antimísseis, torna-se evidente: a Ucrânia está gradualmente passando de um modelo de receptora de ajuda para um modelo de um dos principais produtores de tecnologias militares modernas na Europa. E este é, provavelmente, o principal sinal para Moscou. A Ucrânia já não luta sozinha. Ela está gradualmente exportando não apenas armas, mas também sua própria experiência de combate, tecnologias e produção. Portanto, mesmo que o Kremlin continue tentando destruir as fábricas ucranianas, os drones ucranianos continuarão saindo das linhas de montagem não apenas na Ucrânia, mas também em países da Europa. E o que você acha desses acontecimentos? Escreva sua opinião nos comentários. Deixe seu like e fique por dentro do que é mais importante. Vem muito mais por aí. Até a próxima!